Sejamos todos bem-vindos a este grupo de estudos da doutrina espírita, curso básico 1 do Centro Espírita André Luiz, né? E vamos iniciar uma breve reflexão sobre o roteiro 7 dos 14 roteiros que estão previstos nesse curso básico, e vamos falar sobre perispírito, né? Os principais conceitos do perispírito. Lembrando que nosso curso básico, né? Então não exige das pessoas conhecimento anterior da doutrina, que a gente vai buscar trazer esses conceitos principais, mas é bom, né, sempre verificar os assuntos anteriores aí, tendo em vista o encadeamento que nós nos propusemos ao estruturar esse estudo, né? Então, nós temos no roteiro 7 perispírito, principais conceitos, e o estudo baseado em 3 obras principais de Kardec, né? Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos e a Gênese, codificadas por Kardec, ditadas pelos espíritos superiores. Esse livro Perispírito, dos Alminos Zimmermann, e no livro do Sistema Nervoso à Mediunidade, além de outras fontes, como Revista Espírita, Gabriel Delane, enfim, outros pensadores, mas os principais conceitos tirados desses livros indicados aqui. Então, o que vem a ser perispírito, né? A etimologia da palavra nos indica que peri vem do grego, que significa em torno, né? E do latim espíritus, peri, espíritus, espíritus, alma ou espírito. Então, é alguma coisa que está em torno da alma ou do espírito. Lembrando, alma, espírito encarnado, espírito, com E maiúsculo, né? Quando a alma está desencarnada, ok? Isso é só para diferenciar essa conceituação, para a gente saber do que efetivamente a gente está falando. Então, o perispírito é o laço que une, que prende a alma ao corpo. Alma, espírito encarnado, ao corpo físico, né? Então, é o perispírito que possibilita a junção dessa alguma coisa incorpórea, intangível, uma centelha de inteligência, que é o espírito, ao corpo físico, que é algo extremamente material, ok? O perispírito une, intermedia aí todas essas circunstâncias, essas condições. Então vamos em frente. Nós temos essa figura que é bastante conhecida de internet, né? Temos uma representação do espírito aqui, como uma centelha, uma fagulha de luz, de inteligência. O corpo físico, no outro extremo, né? Denso, materializado, e intermediando essas duas instâncias, o perispírito, que é matéria, ok? Quintessenciada, sutil, mas é matéria. Então, antes de nós iniciarmos as nossas considerações, um lembrete, uma advertência, né, que consta do Livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 4, e também na Revista Espírita, de junho de 1861. Só a título de informação, quem se interessar pela Revista Espírita, tem aí uns 11 anos de publicação por Allan Kardec, ela está disponível na internet, ok? É bem fácil de acessar e é um material complementar muito interessante. Então, nessas duas instâncias aqui, né, no Livro dos Médiuns e na Revista dos Espíritos, Lamennais vai falar um pouquinho sobre a natureza do espírito e do perispírito. E alertando que o perispírito é o que chamam, né, de envoltório fluídico do espírito. Nos espíritos elevados é a perfectibilidade dos sentidos. Ok? Quanto mais elevado o espírito, mais perfeito é o seu perispírito, mais sutil, né? Então,
se presta, sim, a situações de melhores resultados, né? Resultados mais expressivos, mais espirituais. Nos inferiores, né, nos espíritos ainda inferiores, os fluidos terrestres são ainda completamente inerentes a eles, né? Matéria densa. Daí, os sofrimentos que experimentam de fome, frio e etc. Eles não conseguem separar, né, a questão do que é o corpo físico do que é o perispírito. É tão denso o seu perispírito que eles acham que estão encarnados. E, em função disso, sujeitos a todas as necessidades físicas, né, fisiológicas. Por isso que fala aqui sentimentos de fome, frio e, inclusive, sentimentos morais também, né? Para os espíritos errantes, relembrando o que é o espírito errante? É o espírito desencarnado naquele espaço de tempo entre o desencarne e a reencarnação futura. Então, nesse espaço de tempo que ele passa no mundo espiritual, na condição de espírito desencarnado, é conhecido como espírito errante. Tá? Então, na condição de espírito errante, quer dizer, é o espírito desencarnado, né, está no mundo espiritual, o perispírito é o agente pelo qual eles, né, se comunicam conosco, certo? O perispírito, então, é um instrumento da comunicação, da comunicabilidade dos espíritos. Então, dá para a gente perceber que ele é fundamental no processo mediúnico, né? A gente vai ver para frente. Agora, do ponto de vista científico, ou seja, da essência mesmo do perispírito, isso é uma outra questão, né? Então, a Menai está dizendo aqui que trabalhar com essas informações genéricas, de ordem geral, né? Por quê? Porque essa questão científica, efetivamente, da composição e da maneira como se forma, e etc, 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 é uma outra questão. O que é importante? O importante é que nós consigamos compreender o perispírito, a sua estrutura, a sua importância, as suas funcionalidades, as suas características, né? Moralmente, primeiro. Isso é o que importa. O uso que nós vamos dar a esse conhecimento que a gente adquiriu na medida das nossas possibilidades, né? Então, outras denominações para o perispírito. Nós vamos tirar do livro dos Almino Zimmermann, está indicado aqui. Paulo de Tarso chamou de corpo espiritual, está no Evangelho, em Atos, principalmente, nas epístolas, né, de Paulo, nas cartas de Paulo. André Luiz, na sua obra, chamou o perispírito de corpo espiritual, também, como Paulo, ou psicossoma. Mesma coisa, tá? Tudo aqui falando a mesma coisa que Kardec chamou de perispírito. Leibniz, que é um cientista, chamou de corpo fluídico. Tá? Woodward, também um cientista, chamou de mediador plástico. Plástico de plasticidade, né? Mediador. A gente já está falando aqui, no próprio nome, algumas das características do perispírito, né? Mediador. Por que mediador? Porque une o espírito ao corpo físico, quando encarnado. Ou é um elemento da sensação, é o corpo espiritual, é o elemento de sensação e de ação do espírito. Espírito, lembrando, é o desencarnado, né? Hernani Guimarães Andrade, um estudioso brasileiro da doutrina espírita, chama de modelo organizador biológico. A gente vai ver por quê. A grosso modo, porque o perispírito, ele molda o corpo físico no processo reencarnatório. Então, ele é um modelo organizador biológico, tá? Nosso corpo físico vai ser moldado de acordo com o perispírito. De modo que o corpo físico é uma cópia piorada do perispírito. Então, se a gente quiser saber, como será que é o meu perispírito? É fácil, olha no espelho, né?
A imagem que você vai ver de você mesmo é idêntica, né? Um pouco piorada, mas idêntica ao perispírito. O perispírito tem a aparência do corpo físico, só que mais sutil e melhorado nas suas funcionalidades. Questão 93 do Livro dos Espíritos. O espírito, propriamente dito, tem alguma cobertura ou, como pretendem alguns, está envolvido numa substância qualquer? Kardec perguntou para a espiritualidade. E qual foi a resposta? O espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti. Quer dizer, para os encarnados, ele parece extremamente sutil, vaporosa, né? Mas ainda bastante grosseira para nós, espíritos, né? Desencarnados. Suficientemente vaporosa, entretanto, não ligado ao corpo físico, ou quando ligado, mas numa situação de desdobramento, principalmente pelo sono, ele vai onde ele consegue, ok? Dependendo da sua evolução, essa amplitude de locais onde ele pode ir é maior. Menos evoluído, para espírito mais grosseiro, ele fica preso na materialidade, né? É natural, é lei física isso. Comentário de Kardec. Assim como o germe, o embrião de um fruto é envolvido pelo perisperma, o espírito, propriamente dito, é revestido por um envoltório, que, por comparação com o fruto, né, se pode chamar perispírito. Aqui é a origem, então, do termo criado por Kardec, para não deixar dúvida sobre o que ele estava falando. Então, nós temos aqui, né, uma comparação, uma fruta, um abacate, né, cortado ao meio, o caroço, né, a semente, a parte comestível da fruta, a casca, e, por comparação, a semente ou germe é o espírito, uma centelha de luz, né? O perisperma, que é a parte comestível aqui, intermediário entre a semente e a casca, é o perispírito, ok? Com formato humano, e a casca é o corpo físico, a parte mais grosseira, ok? Questão 94. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Aqui uma explicação. Por que nós colocamos aqui o termo semimaterial, entre aspas? Porque é só para entendimento. Porque, na verdade, o envoltório do espírito, o perispírito, é material. Ok? Sutil, mas material. A resposta: do fluido universal de cada globo. Por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda o envoltório como modais de roupa. Parte do perispírito. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas o perispírito ele vai se adaptando, em parte, ao mundo onde o espírito está atuando, desencarnado ou encarnado. Questão 94, subitem A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, é necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. Essa foi a resposta dos espíritos, que pode ser melhor explorada também na Gênese, né, no item 10 e subsequentes aí, tá certo? Então, o perispírito tem que estar adequado ao mundo onde o espírito está estagiando. Questão 95. O envoltório semimaterial do espírito tem forma determinada e pode ser perceptível? Resposta: sim. Tem a forma que o espírito queira, de acordo com o seu grau evolutivo, de acordo com a sua capacidade. É assim que ele vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível e mesmo palpável, né? Então, quando o espírito ele quer se manifestar para alguém ou para um grupo,
por meio do sonho, né, para ser visto, porque o espírito em si ele não é perceptível, ele não é visível, ele é uma centelha de energia. Mas o que nós vemos quando somos videntes, ou quando o espírito quer se mostrar, e aí ele vai trabalhar uma alteração no seu perispírito, é o perispírito, tá bom? Então, trabalhado pelo espírito, ele chega a ser visível, mesmo para quem não é vidente, se o espírito quiser e se for autorizado, né? E pode ser até palpável. Aí, nessa condição, todos a quem ele se apresentam poderá vê-lo e tocá-lo, se for o caso. Livro dos Espíritos, Introdução, item 6. Algumas informações, né? O laço ou perispírito que prende o espírito ao corpo é uma espécie de envoltório semimaterial. É um resumo disso que nós falamos. A morte é apenas a destruição do invólucro mais grosseiro. Ou seja, um adendo nosso aqui, um grifo nosso, do corpo físico e de parte do perispírito, o duplo etérico, tá? Do espírito. Porque outra parte do perispírito vai para o mundo espiritual com o próprio espírito. Parte fica aqui, vai ser destruído junto com o corpo físico, e parte vai para o mundo espiritual. O espírito conserva o perispírito, essa parte que o acompanha, né, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal. É tudo isso que a gente basicamente falou, né? Na Gênese, capítulo 14, o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal. Então, se ele é do fluido cósmico, ele é matéria, ok? É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, sutil, etéreo, né? Vaporoso, mas que, pelo fato de nos ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas das propriedades da matéria. Então, recordando, né, que nós vimos aqui no nosso roteiro 6, essa figura aqui, né, falando da criação. Deus, o elemento inteligente, o elemento material na sua forma mais pura, saindo das mãos de Deus, o fluido cósmico universal, vai sofrer ação de forças, etc., vai se subdividir, e o que nós estamos falando aqui é do perispírito. Então, perispírito é tomado do fluido cósmico universal, é matéria, certo? Na Gênese, capítulo 14, os espíritos extraem o seu perispírito do meio em que se encontram. Quer dizer que esse envoltório é formado dos fluidos ambientais daquele mundo. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito devem variar segundo os mundos. Ao sair da Terra, o espírito deixa aqui o seu envoltório fluídico e se reveste com um outro apropriado ao mundo para onde ele vai. Ok? Então, ele saindo da Terra, aqui ele tem o perispírito com uma determinada composição. Se ele vai para um mundo mais evoluído, o mundo de regeneração, por exemplo, em função de ter evoluído, né, ele vai compor o seu perispírito nesse mundo de regeneração, que é mais sutil, vai pegar dos elementos desse mundo partes desse conteúdo para compor o seu corpo espiritual, parte dele, a parte mais grosseira, né? A Gênese, capítulo 14, ainda item 9. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito, então, não necessariamente do adiantamento intelectual, né? Que precede o adiantamento moral.
Os inferiores, quer dizer, os espíritos ainda inferiores, não conseguem mudá-lo, o perispírito, à sua vontade. E, por consequência, não podem transportar-se à vontade de um mundo para outro. Ele tem o seu perispírito denso. Ele não pode ir para um mundo mais evoluído, um mundo mais sutil. Ele fica preso, fisicamente falando, a esses mundos mais densos. Tá? Possuem o perispírito muito grosseiro e, por isso, eles o confundem com seu corpo carnal. E, por essa razão, acreditam estar vivos, fisicamente falando. Isso explica por que, muitas vezes, né, espíritos trazidos às reuniões mediúnicas, eles têm a impressão, a nítida sensação de que estão vivos fisicamente falando. Por isso que sentem fome, sede, necessidades fisiológicas diversas, ficam presos, ligados à família, não são vistos, mas estão ali. Muitas vezes até acaba prejudicando o bom andamento da família, que não o percebe, ligados às questões de trabalho e etc. Tá? No item 10, espíritos superiores, ao encarnarem, excepcionalmente em missão no mundo inferior. Por que excepcionalmente? Por que missão? Porque eles não têm a obrigatoriedade de encarnar no mundo inferior. Né? Eles já adquiriram o direito de estar em mundos mais evoluídos. Mas para nos ajudar, eles assumem a missão e vêm, né? Encarnam aqui. Então, eles terão um perispírito menos grosseiro do que os nativos do próprio mundo. Eles conseguirão extrair da camada fluídica do mundo os aspectos mais sutis que compõem essa atmosfera fluídica. Né? Então, no item 10, os espíritos superiores podem vir a um mundo inferior e aí encarnar por missão. Né? Os fluidos não são homogêneos, sendo uma mistura de moléculas de diversas qualidades. E aí nos dão um exemplo, né, do álcool misturado com água. Aumenta a densidade da mistura, né, mas perde em inflamabilidade, embora na mistura haja álcool puro. Vamos pegar um recipiente com uma capacidade para 5 litros. Eu coloco ali 1 litro de álcool puro. Ele é altamente inflamável, né? Tem uma densidade menor do que a água, e etc. Aí eu coloco nesse recipiente de 5 litros, 4 litros de água. Misturo ali. Então eu vou ter uma mistura que vai conter água, 80% de água e 20% de álcool. Né? A mistura ela é homogênea. Mas se eu tiver um aparelho que no espírito seria o equivalente ao seu perispírito mais evoluído, mais sutil, eu consigo captar dessa mistura apenas a parte correspondente ao álcool. Certo? Para isso, o espírito precisa ter um grau de evolução significativo, né? Por isso que está falando aqui dos espíritos superiores. Os espíritos chamados a viver nesse meio, dele extrai o seu perispírito, mas, segundo o próprio espírito, seja mais ou menos depurado, seu perispírito, né, a parte mais grosseira dele, se formará das partes mais puras ou mais grosseiras do fluido do mundo no qual ele está encarnando. Tá? Então, os perispíritos não são iguais. Vai variar, eles são compatíveis com o nível evolutivo, né, do próprio espírito, ok? O espírito, então, de acordo com o seu grau de superioridade, consegue atrair as moléculas que a sua natureza mais ou menos desenvolvida possa assimilar. Corpo carnal, somos todos formados dos mesmos elementos constitutivos, né? Se pegarmos os nossos ossos,
e compararmos com o osso de um animal vertebrado, né, a composição vai ser a mesma. Cálcio e etc. Os músculos, a composição vai ser a mesma. Basicamente a mesma. Então, não tem diferença do ponto de vista orgânico. Mas o perispírito, né, a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos, encarnados ou desencarnados. Vai depender do seu grau de evolução. Ok? Capítulo 11 da Gênese, item 11. Capítulo 14, item 11. O meio está sempre relacionado com a natureza dos seres que nele vivem. Um exemplo, peixes na água, né? Pássaros no ar. Seres espirituais no fluido espiritual ou etéreo, né? Mesmo estando na Terra, que também tem um grau de pureza relativo desses fluidos, certo? Ora, assim como os peixes não podem viver no ar, os pássaros na água, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Por isso que eles vão captar apenas os fluidos mais grosseiros, mais materializados, tá? Eis porque, por uma questão física, eles não podem sair do meio apropriado à sua natureza. A minha natureza é densa, materializada, o meu perispírito vai ser materializado. Eu não vou poder ascender a mundos mais elevados, nem como visitante, a não ser que seja convidado e trabalhe esse meu estado de perispírito para momentaneamente eu poder ir, desde que autorizado, desde que seja útil para o meu processo de desenvolvimento, né? Mas naturalmente eu não consigo. Matéria atrai matéria, então eu fico preso no mundo mais materializado, adequado à minha natureza, né? A não ser que eu consiga me despojar desses instintos materiais que me retêm nos meios materiais. Para isso, só tem um meio: eu evoluir espiritualmente. Por consequência, a evolução material vem para espírito menos denso, depois, etc. Tá? Mas eu tenho que me melhorar espiritualmente. Em uma palavra, terão de se depurar e se modificar moralmente. Tá? Capítulos 11 e 12, ou itens 11 e 12. Então, gradualmente, eles se identificarão com um meio mais depurado, que se torna para eles uma necessidade, naturalidade, né? Como os olhos daqueles que vivem há muito tempo nas trevas se habituam pouco a pouco à luz do dia e ao brilho do sol. Se nós tirarmos uma pessoa habituada às trevas, à escuridão, e colocarmos ao sol do meio-dia, vai ter problema sério aí, né? Não vai conseguir enxergar até que se adapte. Mesma coisa na questão espiritual. Assim, tudo se liga e se encadeia no universo. Tudo está submetido à grande e harmoniosa lei da unidade. Todos os elementos. O mineral, que só tem agregação, não tem vida, né? Passando pelo vegetal, mineral, aminal, angelical e etc., tudo está, de uma determinada maneira, encadeado. Tá, e qual é o nosso encadeamento com esse estágio primitivo do mineral que não tem vida? É o tanto de minerais que nós trazemos em nós, né? Somos constituídos de água, sais minerais e matéria orgânica, etc. Então, tudo se encadeia, né? Quando encarnado, o espírito age por meio do corpo físico. O perispírito é o intermediário. Quer dizer, eu quero pegar alguma coisa, pegar um produto aqui. Quem quis pegar foi o espírito, ok? Mas ele não consegue por si pegar, ele é imaterial. Então, pelo seu perispírito, ele manda uma mensagem que vai chegar ao corpo físico, vai ser decodificada, vai gerar uma ação do corpo físico em atendimento
a essa ordem do espírito, né? Ele é intermediário, então, né? O perispírito é o intermediário. Da mesma forma que o nosso corpo físico sente as sensações do mundo que nos cerca: frio, calor, sensação de molhado, de seco, etc. Claro, escuro, né? E transmite para o espírito por meio do perispírito. Por isso que o perispírito é intermediário do espírito para o corpo físico e do corpo físico para o espírito. É uma via de duplo sentido, tá? Quando desencarnado, o espírito age por meio sempre do pensamento, né? Mesmo quando encarnado, do pensamento e do corpo espiritual, certo? Aí, dependendo da circunstância, vai atuar pelo corpo espiritual, porque ele não tem mais o corpo físico, tá? Por isso que na mediunidade de efeito físico é necessário, fundamentalmente, a participação de um médium de efeitos físicos, aquele que consegue doar o seu ectoplasma, que vai ser manipulado pelo espírito para compor os objetos que serão demonstrados, para movimentar outros objetos e etc. O espírito sozinho, ele não consegue agir na materialidade, tá? Vinícius, no livro A Seara do Mestre, na Seara do Mestre. O perispírito acompanha o espírito em sua trajetória, passando por transformações de conformidade com aquelas que vão se operando neles, nos espíritos. Cada um de nós leva consigo o seu céu ou o seu inferno pessoal particular, o umbral, entre aspas, aqui, ou o lar celeste onde permanecerá. Quer dizer o seguinte, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos mudando, vamos transformando o nosso perispírito naquilo que é necessário. Parcialmente. Parte dele continua intacta, ok? Vamos evoluindo, vamos para outros mundos, ou aqui mesmo, vamos sutilizando o nosso perispírito, tá? E aqui, né, levando consigo o céu ou o inferno, né? Jesus já nos disse isso, o reino de Deus reside dentro de nós, não adianta procurar fora, né? Então, é isso que vai caracterizar o meu céu ou o meu inferno pessoal e particular, ok? Livro dos Médiuns, segunda parte. Em qualquer de seus graus, o espírito está sempre revestido de um invólucro ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se purifica, né? Então, quer dizer o seguinte, tem gente que fala que o espírito puro não tem perispírito. Livro dos Médiuns, o espírito está sempre revestido do seu perispírito. É óbvio que nos espíritos puros, o perispírito será tão sutil que parece que não existe. Mas existe, mas está lá. Então, vamos ver algumas propriedades do perispírito. Voltando a essa figura, né? O espírito aqui, essa centelha de inteligência, é um ser indefinido, abstrato. O perispírito, né? Tem a forma humana e é tomado do fluido cósmico universal, entre aspas, semimaterial. E o corpo físico, matéria densa, né? Também tomado do fluido cósmico universal. Ok? Então, nessa condição, o perispírito ele tem algumas propriedades para conseguir atuar. No espírito, que é incorpóreo, e na matéria densa, né, que é o corpo físico. E quais são essas propriedades? Algumas delas: invisibilidade, tangibilidade. Tangibilidade é poder ser tocado, né, sentido fisicamente. Expansibilidade, crescimento, né, para fora do corpo físico. Então ele se expande, ele não está preso como em uma caixa. Penetrabilidade, a matéria física, né? Uma parede, por exemplo, não é obstáculo para o espírito e para o perispírito. Ele a atravessa tranquilamente. Tá?
Sensibilidade, aquilo que nós dissemos, né? Ele é intermediário, ele capta a sensação do corpo físico, leva para o espírito para decodificar. Volta para essa informação trabalhada pelo espírito, volta para o corpo físico. O espírito teve uma sensação de frio. Essa informação vai para o espírito. É o espírito que decodifica isso. E vem uma resposta, olha, ou vamos ter uma tremedeira aí para aquecer de dentro para fora, ou uma orientação, coloca uma agasalho, né? O perispírito vai intermediar essas sensações. E plasticidade. O perispírito pode ser modificado de acordo com a vontade do espírito, dependendo do seu grau evolutivo, né? Nem todos conseguem tudo. Ou vai assumir formas grotescas para os espíritos menos evoluídos nesse momento, né? Ou mais influenciáveis. Mas vamos ver cada uma dessas propriedades. Invisibilidade. Em seu estado normal, o perispírito é invisível. É visível apenas para os médiuns videntes, né? Mas ele pode sofrer modificações, uma condensação, que se tornar perceptível pela ação do pensamento, né, do espírito. Aí, essa condensação vai possibilitar que ele seja percebido não só pelos médiuns videntes, mas também pelos não videntes, né? Desde que seja autorizado, seja lícito, seja útil para o espírito e para os que estão participando daquela atividade. Pode tomar a forma de um corpo sólido e retornar imediatamente à situação anterior por sua vontade. Quer dizer, essa questão, essa condensação, né, ela vai existir enquanto o espírito quiser que ela exista. Senão, ela voltará ao seu estado normal. Essa condensação, que vai transformar esse perispírito em algo visível, tangível, explica o surgimento, entre aspas, aí dos fantasmas, né? A percepção, os agêneres, na verdade, né? Agênere, fora do gênero, né? E, que existem, de tal modo que muitas vezes, eventualmente, né, a gente pode perceber uma pessoa e essa pessoa não ter uma existência física corpórea real. Nós estamos vendo, na verdade, um agênere, não é tão comum, mas acontece, ok? Estamos vendo o perispírito, o espírito de um espírito desencarnado, mas tem tal densidade que para nós parecerá que está encarnado. Na história de Bezerra de Menezes tem isso muito legal, né? Na figura de um estudante de medicina, numa situação que ele estava passando de extrema, ele como estudante de medicina, foi procurado por um outro estudante que pediu que ele, sob pagamento, lhe ensinasse matemática. Só que esse estudante deu dinheiro, preferiu pagar antecipadamente e nunca mais apareceu. Não tinha uma existência física verdadeira, era um espírito que foi usado pela espiritualidade superior para ajudá-lo materialmente naquele momento. Era um agênere, era um fantasma, se quisermos chamar desse modo, tá? Tangibilidade. O espírito pode, em certos casos, fazer o seu perispírito passar por uma modificação molecular, né? O que vai torná-lo visível, acabando aqui com a invisibilidade, e mesmo tangível. Tangível é alguma coisa que eu possa tocar, que tem consistência, tá? Expansibilidade. O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo físico, como numa caixa, como já dissemos, né? Pela sua natureza fluídica, é expansível e irradia para o exterior do corpo físico. É o que muitas doutrinas espiritualistas chamam de aura. Na doutrina espírita, chamamos de atmosfera fluídica. Mas o que é isso, então? O que é a aura? O que é a atmosfera fluídica? É uma expansão do perispírito, além dos limites do corpo físico, de modo que ele se torna visível para aqueles espíritos que têm condição de vê-lo.
ok? Então, aura ou atmosfera fluídica. Para a doutrina espírita, atmosfera fluídica, ou aura para o espiritualismo. Não importa. Se a gente chama de aura, mas entender o que nós estamos falando, tá bom, ok? No livro Evolução em Dois Mundos, a André Luiz explica isso, né? Através da atmosfera fluídica, da aura, somos vistos e examinados pelas inteligências superiores. Somos sentidos e reconhecidos pelos nossos afins. Né? Isto porque exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos. Nosso perispírito, no mundo espiritual, vai mostrar exatamente o que somos. Se somos duros, vingativos, maldosos, seremos vistos pelos nossos iguais ou superiores como espíritos vingativos, maldosos e etc. Né? Mesmo que aqui a gente pose de bonzinho e tal, e viva uma vida de hipocrisia. Chegando lá, né, a gente não vai conseguir se esconder. Esse é o julgamento da nossa consciência, porque nós seremos vistos pelos outros, né, espíritos iguais a nós, os superiores, exatamente como somos. Né? Os contatos aqui, pensamento a pensamento, vão gerar as simpatias e repulsões fundamentais. Uma informação, então, aqui, né? Os espíritos inferiores a um determinado espírito não conseguem enxergá-lo, né? Ou atuar sobre ele, a não ser que esse espírito queira, que seja útil e que seja autorizado. Tá bom? Então, um espírito inferior, aquele ditado, né? O que vem de baixo não me atinge, tem um fundo de verdade, ok? Porque um espírito inferior, nós não conseguiremos prejudicar, atuar e etc., um espírito superior. Eu nem sei onde ele está, eu nem o enxergo, ele pode estar ao meu lado e eu não vê-lo, não senti-lo, a não ser que ele queira, que ele permita isso. Penetrabilidade, matéria, como nós a conhecemos, né, alguma, lhe opõe obstáculo. Ele atravessa a todas, como a luz atravessa os corpos transparentes, ok? Gabriel Delande, né, contemporâneo de Kardec, estudante desse aspecto físico, ele fala que existem espíritos que não conseguem atravessar alguns obstáculos pelo simples motivo de não saberem que podem, né, tem uma deficiência intelectual aí, doutrinária até, não sabem que podem fazê-lo, então não fazem. Só vou fazer aquilo que eu acredito que sou capaz, né? Por ignorância ou incerteza, né? Pouca fé, na verdade, que diminuem o seu potencial. Todos os corpos são porosos e as moléculas, não se tocando, podem dar a passar a um corpo estranho. Como o perispírito é extremamente sutil, o espírito mais ainda, ele ultrapassa a matéria densa como nós a conhecemos, sem dificuldade. Assim, é como o perispírito, que formado de moléculas menos condensadas que a matéria que conhecemos, não pode ser detido por nenhum obstáculo físico, material, como nós conhecemos, tá? Sensibilidade, já falamos, né? O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. Por quê? Porque, fisicamente falando, né, quando encarnado, o espírito, o corpo físico sente, o perispírito transmite ao espírito que vai decodificar esse sentimento, essa sensação. Né? Do mesmo modo, quando está desencarnado, é o corpo espiritual que vai sentir as circunstâncias do meio, né, compatíveis com o grau de elevação do espírito. Então, o perispírito, por meio da sua capacidade de sensibilidade, ele vai ser o instrumento de sensação do espírito, encarnado ou desencarnado. Tá ok? Encarnado sendo o intermediário e desencarnado captando diretamente do meio onde ele está essas sensações. Né? Pelo corpo físico, nós precisamos
dos olhos para enxergar, dos ouvidos para ouvir. Quando desencarnado, ou mesmo encarnado, numa situação de desdobramento parcial, né, geralmente pelo sono, o perispírito vai captar essas sensações sem precisar do corpo físico, né? Ele vai captar pelo todo do seu corpo espiritual. É por isso que os sonâmbulos andam e vêm naturalmente de olho fechado e etc. Ele não precisa do órgão sensitivo. Todo o perispírito é um órgão sensitivo, tá bom? Né? Pelo sentido espiritual ou psíquico, essa condição de percepção se generaliza. O espírito vê, ouve, sente, etc., por todo o seu corpo espiritual, né? Que não deixa de ser uma irradiação do seu fluido perispirítico, né? Está na Gênesis, capítulo 14. Plasticidade. O perispírito se dilata ou contrai, se transforma, presta-se numa palavra a todas as metamorfoses, a todas as alterações de acordo com a vontade do espírito, né, que atua sobre ele. Está na Gênesis, na edição de 2004, de onde eu tirei, página 88. Ok? Então, ele é maleável. Plasticidade é isso, é a capacidade de ser maleável, tá? Isso é interessante porque explica os casos de zoantropia, vamos falar daqui a pouquinho, e as mais variadas deformidades apresentadas pelos espíritos e pelo perispírito, né, que transitam perdidos nos labirintos das zonas de sofrimento, várias, que chamamos genericamente de umbral, mas não é um lugar definido, tá bom? Pode ser qualquer local. Questão 95, de O Livro dos Espíritos, ou a Gênese, capítulo 14, item 14. O perispírito tem a forma que o espírito queira ou consiga, dependendo do seu grau de evolução. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar a forma visível e mesmo palpável. Por exemplo, uma pessoa, um espírito que convivia comigo e desencarnou muito jovem, quase criança. Foi para o mundo espiritual, só que esse espírito é extremamente evoluído, é um espírito milenar. Então, no mundo espiritual, ele não vai continuar com aquela aparência de uma criança de 10 anos, ele vai assumir a forma com a qual ele melhor se identifica, de reencarnação anterior, mas que diz mais a sua maneira de ser, e vive dessa maneira. Aí, num determinado momento, ele vai precisar se apresentar a gente. Bom, como é que eu o conhecia? Como uma criança de 10 anos. Então, ele vai modificar o seu perispírito, porque o que nós vemos é o perispírito e não o espírito, que é incorpóreo, é matéria, mas extremamente sutil, né? Vamos dizer que é imaterial para a gente poder entender só. Então, esse espírito vai tomar a forma dessa criança de 10 anos para que eu possa reconhecê-la. Ok? Então, o espírito trabalha e assume, modifica o seu perispírito da maneira que ele quer, ou que ele consegue. Tá? Espíritos evoluídos intelectualmente, porém ainda perversos, assumem formas assustadoras para aterrorizar a quem obsediam, para assustar mesmo. Induzem espíritos ignorantes, por meio da hipnose espiritual, a assumirem formas perispirituais grotescas ou de animais. Né? Aqui nós temos um caso de zoantropia, um perispírito com forma animal, e dentro da zoantropia, um caso de licantropia, que é o espírito assumir a forma de um lobo. Isso é licantropia. É
uma divisão, é uma parte da zoantropia, tá? Então, zoantropia é quando o espírito se sente e assume uma forma de animal qualquer, e um caso especial é a licantropia, né? É a transformação, é assumir a aparência de lobo, né? Aí, exemplificando essa situação, no livro Libertação, de André Luiz, temos lá um juiz, né? São espíritos maldosos, evoluídos intelectualmente, mas que se julgam no direito de explorar outros menos evoluídos de todas as formas, vampirizando-os, inclusive, e eles assumem uma função aí de juiz, né? E André Luiz assiste um desses julgamentos no mundo espiritual. Então, um desses juízes vai se dirigir a uma irmã. O que ela tinha feito? Ela tinha matado 4 filhos inocentes, né? E combinado o assassinato, nas palavras dela, do seu intolerável esposo. O crime, porém, é um monstro vivo que continuou acompanhando-a. Então, se o crime me acompanha, muitas vezes vem o remorso. Vindo o remorso, ele pode ser bom, pode ser ruim, né? É bom quando, a partir do remorso, eu modifico a minha atitude e vou consertar o que eu fiz de errado. O remorso é bom, sendo o primeiro passo, né, para um processo de perdão e de restauração dos erros que eu cometi. Agora, se eu sinto o remorso e ele me leva à culpa, ele me imobiliza. Eu fico preso na culpa, numa atitude orgulhosa. A culpa é uma manifestação de orgulho, por incrível que pareça, tá? E, nesse caso, eu me imobilizo. Aí a culpa que eu sinto abre brecha para que espíritos que estejam vibrando nessa mesma sintonia possam se apoderar de mim num processo de vampirismo, ok? Sugando os meus fluidos, etc, etc, etc. Então, nesse caso aqui, esse falso juiz, né, vai acusá-la. Fala, como liberar, né, semelhante fera humana? Você é uma fera humana, falando para a mulher. Não passa de uma loba, né? E foi repetindo, repetindo, repetindo essa afirmação. Aí André Luiz relata, né, no livro, que ele foi percebendo que essa senhora, ela era muito influenciável e tinha culpa agregada a ela, né? E apesar não, a partir dessa incidência desse juiz implacável, juiz entre aspas, né, implacável, que a acusava, explorando a sua culpa, André Luiz foi percebendo que ela foi modificando a sua fisionomia, né? Era espiritual. A boca entortou, ela assumiu na sua expressão uma forma simiesca, né? Simiesca de símio, né? Os nossos precursores lá, orgânicos, né? Os animais, os macacos e assemelhados e etc, né? E ele viu, então percebeu o poder e o efeito do hipnotismo sobre o corpo espiritual. Gúbio era o mentor de André Luiz, né? O instrutor nesse trabalho, nessa excursão de estudo. E falando que o remorso é uma bênção, pode nos levar à corrigenda. É isso que a gente falou um pouquinho antes. Mas é também uma brecha, né? Quando gera culpa, através do qual o credor, aquele espírito que se julga credor desse devedor, que sou eu, né? E ele se insinua, né? E vai atuar, vai me explorar por muito tempo, até que eu me modifique. Ou ele se modifique e deixe de me explorar. Um exemplo disso tem na Bíblia. É só pesquisar lá a história de Nabucodonosor. Era um rei, né? E que durante 7 anos teve a forma animalesca, ok? Se sentia como um animal. E então, era tão grande essa subjugação que ele alterava a sua forma, ok? Então, é só verificar essa história na Bíblia.
Então, André Luiz pergunta para Gubbio, né? E essa irmã infortunada, ela vai permanecer assim, né? Para sempre, doravante? E Gubbio respondeu: ela não passaria por isso se não merecesse. Só acontece esse processo por afinidade. Então, se eu estou afinizando com o espírito mal, que quer me prejudicar, que quer me vampirizar, significa que eu sou ainda um espírito mal, né? E é, ela se adaptou, né, às energias desse juiz cruel aí. Mas ela também pode, pelo seu esforço íntimo, se renovar, renovar a vida mental dela e afeiçoar-se à influenciação de benfeitores que nunca escasseiam na escala redentora. Tudo, André, se resume a um problema de sintonia. Sintonia que, né, muitas vezes o benfeitor quer ajudar esse espírito sofredor, ainda sofredor. Mas o espírito sofredor é tão denso, é tão materializado, que não consegue perceber a presença desses benfeitores. Então, ele não pode ser ajudado, enquanto ele não modifique a sua estrutura mental, enquanto ele não crie condições de se afinizar com esse benfeitor. Jesus, né, quando curou pela sua capacidade fluídica e energética, ele perguntava: queres que eu te cure? Crês que eu possa fazê-lo? Então ele já começava a movimentar na pessoa a vontade e a fé. É, o que que acontece, né? O, deixa eu ver uma questão aqui. Tá tudo ok? Vamos ver aqui a apresentação. O que Jesus falava, né? Onde colocamos o pensamento, aí se desenvolverá a própria vida. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, né? Jesus nos disse isso. E a partir do nosso próximo, vamos parar por aqui, a partir do nosso próximo encontro, vamos começar a falar, né, dos espíritos ovoides e de outras formas que o perispírito pode assumir em função do momento que estejamos vivenciando, ok? Então, pessoal, muito grato aí pela participação, por estar conosco, contribuindo energeticamente, fluidicamente, para que esse trabalho, né, singelo, simples, transcorra de uma maneira proveitosa para todos nós. Então, que os bons espíritos, os trabalhadores da obra de Jesus, né, estejam conosco, que a própria energia de Jesus nos envolva a todos e que se a sua proteção se faça presente. Então, que Jesus esteja conosco, nos amparando, né, nos protegendo, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito grato a todos, até uma próxima oportunidade.